No dia 22 de dezembro de 1959, uma aeronave de treinamento Fokker T-21 da Força Aérea Brasileira se chocou no ar com um Vickers Viscount da VASP sobre o Rio de Janeiro. O choque provocou a queda das duas aeronaves, causando a morte de todos os ocupantes do Viscount, além de 10 pessoas no solo. O piloto da FAB conseguiu saltar de paraquedas e foi o único sobrevivente da tragédia. Esse acidente aumentou a pressão popular para que a Força Aérea mudasse a área de instrução do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, para Pirassununga, em São Paulo. Hoje nós vamos analisar o acidente que ficou conhecido como o Desastre Aéreo de Ramos. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. O voo 233 da VASP tinha como origem Brasília. Brasília, nessa época, final de 1959, estava na fase final de construção. Ela só seria oficialmente inaugurada em abril de 1960. Mas o tráfego aéreo lá já era intenso, levando e trazendo o pessoal envolvido na obra e na instalação do futuro governo federal. O destino do voo 233 era o Galeão, no Rio de Janeiro, com uma escala em Congonhas, em São Paulo. Na manhã do dia 22 de dezembro de 1959, o Viscount, prefixo Papapá Sierra Romeo Golf, decolou de Brasília com destino a São Paulo e depois Rio de Janeiro. A primeira parte do voo até São Paulo transcorreu normalmente. Já em Congonhas, o Viscount preencheu um plano de voo com destino ao Galeão, com altitude de cruzeiro de 15 mil pés, ou 4.500 metros. A tripulação do Viscount era composta pelo comandante Ataliba Euclides Vieira, do copiloto Álvaro Grazioli, do radiotelegrafista Zezito Miranda Duarte e dos comissários Manuel Pereira Nunes, Selma Borsocchi e Chieko Maruyama. A decolagem de Congonhas aconteceu às 13h38, horário local, e o tempo estimado de voo até o Galeão era de 45 minutos. O peso bruto da aeronave na decolagem de São Paulo estava dentro dos limites aprovados, e a bordo havia 26 passageiros. Às 14 horas e 12 minutos, o piloto acusou o bloqueio do NDB Sierra Charlie, ou Santa Cruz. Ele estava na vertical da base aérea de Santa Cruz. O comandante do Viscount reportou para o controle 10 minutos fora a 15 mil pés, que é uma forma de dizer que o tempo estimado de chegada é de mais 10 minutos. Logo em seguida, solicitou o início da descida, no que foi atendido pelo controle. Decorrido 1 minuto e 30 segundos, o Viscount informou que estava visual com a pista e a 14 mil pés de altitude. O controle solicitou que o piloto contatasse a torre do Galeão quando a 5 quilômetros do destino, para informações sobre o circuito de tráfego. O Viscount prosseguiu descendo na proa do NDB Kilo X-Ray, o NDB Caxias, por mais 6 minutos, quando então alterou seu rumo, passando a voar no rumo de 115 graus por mais 2 minutos. Nesse novo rumo, às 14h20, o Viscount chamou a torre do Galeão e informou estar 3 minutos fora. Na mesma tarde, um piloto de T-21, o aluno da Escola Preparatória de Cadetes de Barbacena, Eduardo da Silva Pereira, executava um voo solo na região. Ele havia decolado do Campo dos Afonsos às 13 horas para um voo de treinamento de manobras. Chandeles, 8 sobre marcos, parafusos, etc. Se você quiser entender como são feitas algumas dessas manobras, acesse minha playlist Acrobacia Aérea. O link está aqui no card e na descrição do vídeo. A duração prevista para o voo do T-21 era de 1 hora e 30 minutos. O piloto voou do Campo dos Afonsos para uma área por ele escolhida para realizar o seu treinamento, à esquerda do Morro do Sapê, e iniciou as manobras a 2.700 pés ou 800 metros de altura. Apenas um parênteses. Em aviação, a gente raramente diz à esquerda ou à direita de um determinado local, porque isso dependeria da sua referência. Mas eu usei a expressão à esquerda do Morro do Sapê porque é exatamente assim que está escrito no relatório do acidente. Para seguir do Campo dos Afonsos para o Morro do Sapê, o piloto deveria seguir na proa nordeste.
Portanto, a esquerda provavelmente indicaria uma posição a noroeste do morro, mas isso não está claro no relatório. Existem alguns gráficos, mas eles não estão nítidos na cópia digitalizada do relatório a que tive acesso. Mas devido à passagem de muitos aviões pela área escolhida, o que provocava a todo instante a interrupção do seu treinamento, o cadete Eduardo foi obrigado a abandoná-la por questão de segurança. A segunda área escolhida foi um pouco à direita do Morro do Sapê, provavelmente no setor sudeste do morro. Nesta segunda área, ele iniciou o treinamento fazendo chandeles e subiu até 1.100 metros de altura. Como a instrução estava no final, aproveitando a altura ganha, ele finalizou a instrução fazendo um parafuso, tendo cuidado de antes clarear a área, o que significa fazer uma curva em S para verificar se há algum tráfego nas redondezas. Após sair do parafuso, o cadete Eduardo iniciou uma curva de pequena inclinação em subida, procurando dirigir-se para o circuito de tráfego do Campo dos Afonsos. O Vickers Viscount é um avião turbohélice de médio alcance fabricado pela Vickers Armstrong, com início de suas operações em 1953. Foi um dos mais bem-sucedidos aviões da geração pós-guerra, sendo construídos no total 445 aparelhos. Era mais silencioso e tinha menos vibrações do que os outros aviões movidos a pistão de sua época. Nos anos de 1960, a VASP iniciaria um grande plano de modernização da empresa para fazer frente à Pan-Air do Brasil, à Real, à Cruzeiro do Sul e à Varig. Enquanto que as demais companhias aéreas se modernizavam com modernos aviões Convair 240 e Lockheed Electra, a VASP contava apenas com os obsoletos Douglas DC-3 e Saab Scandia. Então, em 1958, a VASP encomendou 5 Vickers Viscount V-827, que seriam as primeiras aeronaves turbohélice a operarem no Brasil. Anos depois, a VASP comprou mais 10 unidades da série 700. Eles foram operados até 1975, quando os últimos modelos da série 800 foram retirados dos serviços da Ponte Aérea Rio-São Paulo e substituídos pelos Electra e, posteriormente, Boeing 737. O Papapá Sierra Romeo Golf foi fabricado no final de 1957. A VASP recebeu a aeronave em 29 de janeiro de 1958. Até o momento do acidente, era a aeronave mais nova da frota da VASP. O Viscount foi também utilizado como avião presidencial no Brasil e serviu aos presidentes JK, Jânio, João Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Na FAB, ele começou a operar em 1958 e ganhou o carinhoso apelido de Cafona. Foi desativado em 1987. Essa aeronave está em exposição no Museu e aparece nesse vídeo do canal aqui no card. O Fokker S-11 Instructor é um monomotor de 2 lugares projetado e fabricado pela fabricante holandesa de aeronaves Fokker. Seu primeiro voo aconteceu em dezembro de 1947. Ela foi utilizada por diversas forças aéreas no final do século XX, incluindo Holanda, Itália, Israel, Paraguai, Bolívia e Brasil. O S-12 era uma versão triciclo desta aeronave. Ele tinha motor a pistão com peso máximo de decolagem de 1.100 kg e velocidade máxima de 209 km por hora, ou 113 nós. O Fokker S-11 foi adquirido pela FAB como aeronave de treinamento dos cadetes do curso de formação de oficiais aviadores da Academia da Força Aérea, então sediada no Campo dos Afonsos. Após a assinatura de convênio com a fábrica holandesa Fokker, foram adquiridas 100 unidades, as 5 primeiras construídas na Holanda e as demais 95 construídas na fábrica de aviões do Galeão. Ao entrar em serviço em 1959, o Fokker S-11 seria nomeado T-21 pela FAB. Com a entrada dos T-21 em serviço, os famosos PT-19 seriam retirados de serviço. Uma versão do S-11 equipada com trem de pouso triciclo, o S-12, foi construída no Brasil e foi designada T-22 pela Força Aérea Brasileira.
Os T-21 e 22 seriam largamente utilizados pela FAB até meados dos anos 70, quando seria substituído pelo T-23, o Irapuru. A aeronave do acidente foi fabricada em 1959 e tinha registro 0742. A atmosfera estava calma, CAVOC, com visibilidade de 20 km, mas mesmo com condições favoráveis ao voo visual, os dois pilotos não conseguiram avistar um ao outro. O impacto entre as duas aeronaves ocorreu a uma altura de cerca de 790 metros da vertical do Morro Nova Brasília, distante 6 km e no rumo de 45 graus para o aeroporto do Galeão, às 14 horas e 20 minutos, quando o Viscount estava prestes a pousar no aeroporto do Galeão. Sua asa esquerda foi atingida e parcialmente arrancada pelo Fokker T-21, que estava realizando um voo de treinamento na região. O trem de pouso e a hélice do T-21 atingiram também a asa do Viscount num ponto um pouco antes da turbina número 1, a 2 metros da sua extremidade. O choque causou danos à estrutura e o rompimento dos tanques de combustível localizados na asa, além do rompimento dos cabos de comando que passam na asa esquerda. Após a colisão, o Papapá Sierra Romeo Golf perdeu o controle. A tripulação ainda tentou realizar uma curva brusca, tentando buscar o aeroporto, mas a aeronave acabou por cair no bairro de Ramos, explodindo em seguida. As asas do T-21 foram arrancadas da fuselagem após o choque e ele caiu em chamas. A fuselagem com motor não apresentou nenhum sinal de choque direto contra o Papapá Sierra Romeo Golf. Somente a ação do fogo foi notada e os danos observados foram da sua queda contra o solo. A hélice não tinha uma das pás, que foi destruída quando do seu choque direto contra a asa esquerda do Viscount. O Papapá Sierra Romeo Golf caiu sobre uma área residencial situada no bairro de Ramos, na rua Peçanha Póvoas. Com a queda, morreram todos a bordo, 6 tripulantes e 26 passageiros. Os destroços destruíram totalmente as casas de números 24, 26, 30 e 34 e parcialmente a de número 36, causando a morte de mais 10 pessoas no solo. O T-21 caiu sobre uma casa no Morro Nova Brasília, causando a sua destruição parcial e ferimentos em uma mulher. Várias testemunhas do acidente que estavam em terra e em voo, a maioria delas com experiência aeronáutica, observaram ambas as aeronaves antes da colisão e no momento do choque. O consenso de suas observações foi de que o T-21 vinha de uma curva subindo na direção oeste e que o Viscount vinha descendo no rumo de 115 graus e em direção oposta. A declaração do piloto do T-21 coincide substancialmente no que se refere aos rumos de ambas as aeronaves. O piloto do T-21 havia sido avisado pelo seu chefe de estágio para que se mantivesse em áreas próximas ao campo dos Afonsos. O cadete entendeu que esse aviso indicava que a área de treinamento poderia ser qualquer uma de sua livre escolha, desde que próxima à base. Na realidade, essas áreas próximas ao campo dos Afonsos e que foram recomendadas são as existentes dentro das zonas de instrução previstas para a Escola de Aeronáutica. Mesmo porque voos de treinamento fora dessas áreas constituem violação das normas e procedimentos em vigor para o tráfego aéreo, e como tal, o chefe de estágio não poderia recomendá-los. Durante cerca de 2 minutos, o Sierra Romeo Golf foi observado pelo piloto do T-61235, que fazia um treinamento de voo por instrumentos na região. O Sierra Romeo Golf voava em rota convergente com o seu avião, até que, ao atingir um ponto distante cerca de 3 km lateralmente e um pouco à frente do T-6, explodiu no ar, sem que fosse notado por ele qualquer alteração da altitude de voo que vinha mantendo anteriormente ao choque. O único objetivo do voo do T-21 sobre aquela área era realizar a instrução que lhe fora previamente determinada. Portanto, é óbvio que a atenção do piloto do T-21
estava mais voltada para suas manobras e os instrumentos do painel eram permanentemente consultados. O piloto do T-21 possuía apenas 19 horas de voo. Isso mesmo, 19. O que não lhe dava a experiência necessária para executar as manobras acrobáticas do treinamento enquanto monitorava o céu ao redor em procura de outros tráfegos. A área para o treinamento escolhida pelo piloto coincidia em parte com a área de treinamento do Meyer, mas não lhe permitia a execução de acrobacias. Uma exploração visual regular do horizonte durante o último minuto que precedeu ao choque teria revelado a presença do Viscount. As condições meteorológicas em nada influíram no acidente. Os pilotos do T-21 e do Viscount poderiam se avistar quando ainda afastados, dadas as excelentes condições de visibilidade. O objetivo do Viscount, por sua vez, era a aproximação para o tráfego no galeão. Mantinha antes da colisão o rumo de 115 graus em rota convergente com o T-61235. O Sierra Romeo Golf, sendo a aeronave mais rápida em relação ao T-6 e estando em rota convergente, tinha de alterar a sua rota para a direita. No entanto, não fez até o momento da colisão com o T-21. O comandante do Viscount tinha sua atenção voltada para o T-6, do qual se aproximava, o que levou fatalmente a não perceber a aproximação do T-21. O copiloto, como foi dito anteriormente, estaria realizando as operações de preparo da aeronave para a aproximação inicial, não tendo por isso podido observar a aproximação do T-21, que se aproximava pelo lado do comandante. A tripulação de voo do Viscount estava a par de todas as restrições à visibilidade da nacelle do Viscount, pois ambos os pilotos eram bastante experientes nesse tipo de aeronave. Ambas as aeronaves estavam voando VFR, portanto, segundo o regulamento de voo visual e sob condições atmosféricas melhores do que os mínimos de visibilidade. Consequentemente, a comissão investigadora julgou ser total a responsabilidade de observação dos pilotos e de se evitarem uma à outra. As investigações foram iniciadas pela FAB, que decretou sigilo total. Durante as investigações, foi constatado que o acidente ocorreu por uma série de fatores. Em primeiro lugar, a falta de rádio no Fokker T-21, o que impedia uma comunicação com a torre de controle do aeroporto do Galeão. Número 2. A inexperiência do piloto do Fokker, que tinha apenas 19 horas de voo. Número 3. A invasão de aerovia destinada à aviação comercial pelo piloto do Fokker. Número 4. Localização inadequada da área de treinamento da FAB, que era muito próxima à área de aproximação e decolagem de aeronaves do aeroporto do Galeão, causando confusão aos pilotos comerciais e aos cadetes da FAB, que acabavam invadindo as áreas indevidamente. No entanto, a investigação concluiu que a causa principal do acidente foi a falha de ambos os pilotos em manter adequada vigilância sobre outras aeronaves. O desastre causou uma grande comoção na sociedade da época. A revista O Cruzeiro, que perdeu 2 de seus maiores repórteres, iniciou uma campanha contra a presença da Escola da Aeronáutica nas proximidades do Galeão, exortando a FAB a mandar seus cadetes, chamados pela revista de Playboys do Ar, para uma nova base projetada em Pirassununga, São Paulo. O jornalista Carneiro retornava de Brasília após realizar uma reportagem na capital federal e transportava uma maleta cujo interior guardava sua câmera e negativos. Apesar da violência do acidente, os negativos não foram danificados e foram publicados por O Cruzeiro como homenagem póstuma. O Campo dos Afonsos acabou engolido pela expansão da cidade, tendo sido estudada a transferência da Academia da Força Aérea para Pirassununga desde 1949. O desastre de 1959 acabou por tirar do papel o projeto da base de Pirassununga. Durante os anos 1960, a escola do Campo dos Afonsos funcionou com restrições operacionais, até ser desativada em 1971, quando acabou transferida para Pirassununga. Cerca de um ano após o acidente, o cadete Eduardo da Silva Pereira, que pilotava o Fokker, foi excluído da Escola da Aeronáutica. 2 meses após o desastre ocorrido em Ramos,
outro choque de aeronaves ocorreu sobre os céus do Rio de Janeiro. Um Douglas R-6 da Marinha dos Estados Unidos estava voando do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, na Argentina, para a base aérea do Galeão, quando colidiu perto do Pão de Açúcar com um Douglas DC-3 da Real Transportes Aéreos, colocando mais uma vez em xeque o sistema de controle aéreo da cidade. Mas isso já é assunto para outro vídeo, né? E se você quiser ver como é a aproximação e o pouso no Campo dos Afonsos, de onde decolou o T-21 do voo de hoje, não deixe de assistir esse outro vídeo aqui no canal. E não deixe de ver também o meu vídeo sobre a visita que eu fiz ao Musal. Lá, entre outras raridades, você poderá ver o Viscount, que serviu à presidência da República. E bora voar?